Quero convidar os irmãos a abrir Mateus, capítulo 6. Nós vamos estar lendo do Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 ao 13. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre oração, mas primeiramente, recentemente a nossa igreja vem tratando sobre o tema gratidão. E a importância que tem para nós cristãos ter esse sentimento em nossos corações. E o principal motivo pelo qual eu e você devemos ser gratos é pelo simples fato, ou pelo maior fato das nossas vidas, melhor dizendo, de saber que nós temos um Deus. Que esse Deus ele é zeloso, que Ele não nos desampara de forma nenhuma, que mesmo se deparando com pessoas pecadoras como nós, Ele escolheu nos perdoar. E melhor, Ele pega o seu Filho único e dá a vida dele por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui. Além de todas essas qualidades de Deus, ainda Ele se relaciona conosco. E Ele relaciona de diversas formas. Ele se relaciona através da sua palavra, que vai ser lida daqui um pouquinho. Ele se relaciona através desse louvor que o pastor Nélio nos trouxe nessa noite. Ele se relaciona através do irmão, que às vezes nos traz uma palavra de encorajamento, às vezes nos exorta. Ele nos fala conosco através de um livro no nosso lar, através de um filme. Agora nós só temos uma maneira para falar com Deus, é através da oração. A oração é a prática principal de um cristão. Só que, infelizmente, nós temos deixado a oração para um segundo plano. Tiramos tempo para fazer tantas coisas. Às vezes, até falar mal dos outros a gente tira tempo, mas às vezes nós estamos deixando a desejar no sentido da oração. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, que você responda para você mesmo. Como que está a sua vida de oração? Hoje, você ora mais que você orava quando se converteu? Hoje nós somos testemunhas vivas do poder da oração. A todo momento nós nos deparamos com milagres, com transformações, com o mover de Deus. Mas e você? Como que anda a sua intimidade com Deus? Como que anda? Essa é a pergunta que eu quero te deixar. Infelizmente, um dos principais motivos pelo qual um dia a gente deixa de orar da forma como nós orávamos, é porque no meio da caminhada, a gente chegou à conclusão, pensamos, que um dia Deus não nos escutava mais. Parece que Deus escuta só a pessoa que está do meu lado, mas quando é as minhas orações, Ele não tem atendido. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, fala: vocês pedem e não recebem, porque vocês não sabem pedir. E nesse texto que eu falei para vocês, Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 13, Jesus vem nos trazer um modelo de oração. Se eu puder trazer um título para essa pregação que eu separei aqui para essa noite, seria uma oração que agrada Deus. E Jesus nos traz o seguinte texto, no verso 5. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e feche a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe peças. Portanto, vos orei assim. E Jesus nos traz a oração do Pai Nosso, a oração mais conhecida por nós cristãos. E eu queria que você me acompanhasse junto comigo aqui no verso 9.
Portanto, vos oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em Lucas capítulo 11, traz esse mesmo texto, só que traz uma informação que não consta em Mateus. Em Lucas, fala que Jesus estava orando e um discípulo dele, ao ver Jesus orando, chega e fala: Jesus, me ensina a orar. O judeu, por cultura, eles oram 3 vezes ao dia, no mínimo. Eles param o que estão fazendo e se prostram diante de Deus e oram a Deus 3 vezes no dia, no mínimo. Só que aquele homem, ao ver Cristo orando, que é o nosso exemplo, que é a nossa direção, ele chega à conclusão que as orações deles estavam tendo motivações equivocadas. E ele chega diante de Jesus e fala: Senhor, me ensina a orar, porque as minhas orações têm se preocupado mais com o meu umbigo que com o Senhor. E após essa necessidade que Cristo se depara, ele faz esse texto, nos mostrando realmente uma oração que de fato vem agradar a Deus. E o primeiro ensinamento que esse texto nos traz é que essa oração, ela tem que ser exclusivamente para Deus. Acompanha comigo no verso 5. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus aqui faz uma crítica dura aos religiosos da época. Ele fala: o que motiva a oração do fariseu são as pessoas. Eles não estão orando para mim. E ele faz essa alusão aos fariseus, que eles tinham esse hábito. Eles iam orar, eles chegavam aqui, deixa eu ver, eu vou sentar aqui no culto, naquele meiozinho que tem mais pessoas, e vou rasgar o verbo, e vou soltar a minha voz. Você sabe aquele irmão que você está conversando com ele, aquela voz serena, calma, aí de repente se dá a oportunidade para ele, ora pela igreja, ele muda o tom de voz dele, ele cria uma performance que não é para Deus, é uma oração que ele quer ser reconhecido pelas pessoas que estão ao redor dele. E Jesus fala: você quer isso? Você quer reconhecimento humano? A sua recompensa você já ganhou. Era elogio que você queria? Às vezes a gente engana com esse tipo de pessoas que eles são espirituais. Às vezes a gente chega diante deles e fala: caramba, eu queria orar dessa forma, mas eu não consigo. Eu queria ter essa intimidade que você tem com Deus. Às vezes eles passam essa ideia. Só que para Jesus, a oração que ele recebe é aquela que é verdadeira. Jesus quer que você se apresente diante dele da maneira como você é. Pecador da maneira como você é. Ele quer que você confesse os seus pecados para ele. Ele quer que você ajude, que você peça ajuda para ele, para te ajudar nesse processo que é tão difícil de santificação. É para isso que nós devemos orar. E tem que ser uma oração simples. Use o seu vocabulário. Você não precisa estar olhando dicionário para falar com Deus. Não. Seja você mesmo. Se apresente diante dele como uma pessoa sincera. O segundo ensinamento, temos que ter um relacionamento íntimo com Deus, que vai além dos encontros nas igrejas, no dia de terça e domingo. Acompanha comigo no verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai te vê em secreto, te recompensará. Jesus
não está dizendo para nós aqui nesse texto que nós não devemos orar em público. Pelo contrário, nós como igreja fazemos parte de um corpo. E uma das missões da igreja é orar pela igreja, orar pelos enfermos, orar pela nossa cidade, para que o Senhor possa derramar um avivamento aqui na cidade. Agora o problema é que esse corpo se desfaz. Quando terminar esse culto, cada um vai para a sua casa. Se essa oração que eu faço aqui do lado do meu irmão não me leva para o meu quarto em secreto, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Infelizmente, outra grande realidade, que a gente vem mudando o sentido original da oração. A gente pensa que oração a gente faz quando a gente está necessitado. Quando aperta a corda, quando o bicho pega, é hora de eu me prostrar diante de Deus. Não. Deus, Ele quer um relacionamento conosco sem interesses. Você já viu um casal quando está começando a namorar? O camarada chega na casa, fica olhando, apaixonado por a amada. Ela fala, fala alguma coisa. Não, não, diz você. Não, 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 fala você. Aí o cara, a sua presença me basta. Quem ama, não busca a pessoa por interesse, mas simplesmente pelo que ela é. Não é o que ela pode dar para você, mas é o que ela é que te encanta. E é dessa forma que nós temos que apresentar diante de Deus. Só que a gente se apresenta diante de Deus, Deus chega e fala, ô meu filho, que satisfação. Como eu esperei esse momento. Já tem um mês que você não fala nada comigo. O que te traz aqui? Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, o meu filho está assim. Tá. Aí Deus, isso aí eu já sabia, meu filho. O texto fala claramente, antes que você peça o que você precisa, eu já sei. Eu quero é relacionamento com você. Eu quero um encontro diário, sem interesse. É dessa forma que a gente faz uma oração, em segundo lugar, que de fato agrada a Deus. Tem que ser uma oração sem interesse. Aí agora sim, depois desses dois ensinamentos, Jesus primeiro fala, seja quem você é. Trate o seu caráter diante de Deus. E agora se apresente diante dele também de forma desinteressada. Para agora sim você pode pedir. E Jesus nos ensina a fazer 6 pedidos. 3 pedidos está relacionado com Deus. Você acompanha comigo no verso 9? Ele fala, santificado seja o teu nome. O começo da minha oração tem que ser essa. O primeiro pedido que eu devo fazer a Deus tem que ser essa. Senhor, o Senhor é glorioso. O Senhor é santo. Infinito em amor, bondade, misericórdia, em majestade. Agora, quando eu reconheço esses atributos de Deus, aí eu estou em condições de fazer um outro pedido, só que é para Deus ainda. No verso 10, venha o teu reino. Essa oração, para que você venha entender da seguinte forma: Senhor, insira o seu reino em mim, usa-me como um instrumento para que o seu reino avance aqui na terra. Em terceiro pedido que nós devemos fazer para Deus é, no verso 10 ainda, faça-se a tua vontade. A Bíblia me encoraja a orar pela minha mãe. Senhor, eu peço a cura da minha mãe. Que o Senhor possa curar ela. Eu acredito, eu tenho fé na cura dela. Mas a minha oração tem que começar, Senhor, seja feita a tua vontade, para depois eu fazer os meus pedidos. Agora, quando eu não estou debaixo da graça de Deus, Deus resolve levar minha mãe, eu começo a falar, Deus não existe, Deus não me escuta, Deus só escuta a oração do outro, olha a vida do outro como está, a minha como está. A gente tem que aprender. Deus, faça a tua vontade.
quando eu faço esses 3 pedidos para Deus, eu estou falando assim para Ele: Senhor, que antes de qualquer coisa, o seu propósito se cumpra na minha vida. É disso que eu preciso. Antes de qualquer coisa. E eu quero te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você colocou esses 3 pedidos na sua oração? Senhor, que a minha voz, que a minha boca aprenda a te glorificar da maneira como o Senhor merece. Senhor, que o seu reino seja implantado e que eu seja um instrumento para que isso aconteça. Que a sua vontade seja feita. Esses são os pilares do que você deve pedir para Deus. Primeiramente, direcionado a Deus. Agora sim, Ele nos ensina a fazer 3 pedidos para nós mesmos. No verso 11. Esses 3 pedidos aqui, um ditado bem conhecido, é os 3 P. A gente pede pão, perdão e proteção. É disso que eu preciso. No verso 11 ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Observa que Jesus aqui, ele não pede o pão do mês todo. Ele não pede o pão do ano e da vida toda. Sabe por quê? Porque no outro dia, ele estava no mesmo horário, com aquele mesmo encontro com Deus, com aquela mesma intimidade, e ele ia repetir essa oração. Esse texto aqui nos ajuda a vencer a nossa ansiedade. Às vezes nós pedimos tanto, tanto, tanto. Não, pede o que você precisa para hoje. Que o que amanhã, depois, isso aí, já está tudo certo. Deus já cuidou de tudo. Mas deposite as suas energias no que você precisa para hoje. No verso 12, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Só que ele coloca uma condicional aqui. Assim como eu perdoo meus devedores. Assim, tem um texto de Mateus, bem conhecido. Um rei fica sabendo de um devedor que estava na cidade, manda chamar ele, e ele tinha uma dívida muito grande, 10 mil reais. Aquele homem já chega e fala: eu não tenho como pagar essa dívida, não tenho. O rei vai e perdoa aquela dívida dele, fala: pode ir em paz, tudo certo, vá com Deus, está perdoada a sua dívida. Só que ao ele sair, ele se depara com uma pessoa que devia 100 reais para ele. Aí ele chega: meu amigo, ou você me paga, eu te prendo. Eu mando te prender. Fazia parte da lei judaica na época, as pessoas fazerem isso. Eu devia para você, se não tivesse condição, eu ia preso, e os meus familiares que pagavam essa dívida. Então, a esposa dele, os filhos deles, teria que trabalhar para esse homem até pagar essa dívida. O rei fica sabendo que esse cara cobrou 100 reais desse cara, manda chamar ele de novo, e fala: eu não compreendo você. Por que você não perdoou ele? Eu perdoei uma dívida muito maior para você, e por que você não usou do perdão? Aquele homem abaixou a cabeça: eu não entendi nada. E o rei fala para ele: você não é digno do meu perdão. Um dos sinais daquelas pessoas que foram alcançados pelo perdão de Deus é a pessoa que aprende a perdoar. Deus, quando Ele se deparou comigo, Ele se deparou com um pecador. Eu tinha uma dívida que nada que eu fizesse aqui na terra eu conseguiria pagar para Ele. E Ele me perdoou gratuitamente. Isso é graça. E Ele me perdoa. Se eu chegasse em Deus e falasse: Senhor, o que eu posso fazer para retribuir tamanha prova de amor? Faça o mesmo, meu filho. Então, o segundo pedido que nós devemos fazer é para que o Senhor nos dê um coração capaz de perdoar, para que aí sim nós possamos ser alcançados pelo perdão que Ele tem para nós. E o terceiro pedido é proteção. Ele fala: não deixeis cair em tentação. Ele está falando assim: Senhor, não deixe
eu passar por alguma tentação a qual eu não venha resistir, para que eu não possa colocar seu nome na lama. Aí ele pede, no verso 13 ainda, nos livra do mal, principalmente daquele mal que eu sou capaz de fazer com as pessoas. A minha indiferença, o meu orgulho, a minha língua que cria discórdia, fofoca, principalmente o mal que eu possa causar. E esse texto nos traz 6 pontos que nós podemos colocar em prática em nossas vidas, que eu queria compartilhar com você. O primeiro é: não procure Deus somente nas dificuldades. O que deve te levar diante de Deus é o teu amor, é a tua misericórdia, é o tamanho do Deus que você serve. Senhor, está difícil pra caramba, mas se eu não tivesse esses encontros diários que eu tenho com o Senhor, eu não suportaria. Em segundo lugar, coloque como pontos principais em sua oração o teu nome, o teu reino e a tua vontade. Não esqueçam de colocar isso. Que o seu propósito se cumpra na minha vida primeiramente. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu quero isso. A Bíblia nos ensina a pedir. Mas que a sua vontade seja feita. Em terceiro lugar, tenha um relacionamento diário com Deus. E isso eu só consigo no meu quarto em secreto. É só lá que eu consigo. Aqui na igreja a gente se encontra 2 vezes na semana. É lá que eu consigo 7 dias da semana. Quarto, se relacione com Deus não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é. É o que a gente estava falando. Senhor, a tua presença me basta. O teu amor tem me sustentado. Eu preciso disso, desse encontro diário. Porque é no relacionamento que eu fortaleço com Cristo Jesus. É quando eu exponho minhas fraquezas, confesso os meus pecados diante dele, que eu encontro força para vencê-los. Quinto lugar, celebre as coisas que você tem hoje. É comprovado, mais de 80% das nossas aflições, dos nossos medos, mais de 80% deles não se cumprem. É paranoia da nossa cabeça. E Deus nos fala: vença essa ansiedade. Desfrute do que eu te dei hoje. Muitas das vezes a gente gasta tanta energia com nossos medos, com as nossas aflições, que a gente não percebe o que Deus tem feito para nós nos dias de hoje. Amanhã só a Deus pertence. E Ele quer ter esse encontro com você de novo e que você coloque todos os seus pedidos diante dEle. Em último lugar, no verso 14 e 15, Jesus fala da importância que tem um perdão. Perdoe assim como Cristo te perdoou. Leve esse perdão.